Boa noite, Yara. Boa noite. Me Tudo bem? desculpa o atraso. Tudo bem? É, bora lá. Esse tema que tu fez foi aquele que falava do fanatismo pelo meio esportivo, não foi? Isso. Tá certo. Como foi fazer essa redação? Fácil, difícil? Conta Um aí pra mim. pouco difícil. Por quê? Porque, assim, eu nunca pensei nesse tema. E eu não tinha nenhuma referência, tipo de notícia ou de algum filme. Aí eu achei um pouquinho difícil. Uhum. Então, o teu principal ponto foi encontrar repertório? Isso foi. Em relação à organização, sentiu dificuldade, facilidade? Tive um pouco de dificuldade, tive que escrever duas vezes, porque eu não achei os argumentos muito bons. Aí eu troquei, fiz umas duas vezes, foi. Uhum. E quanto tempo mais ou menos tu demorou para fazer essa redação? Acho que umas 2 horas, porque eu tive que trocar. Tem certeza? Sim. Tá certo. 2 horas é um tempo razoável. Não é tão longo e não é tão pequeno. Mas é bom a gente ir treinando para fazer menos. Tá, então bora lá. Tu tá conseguindo ler o que tá aqui? Sim, Tá certo. O fanatismo, aqui ó, já temos o erro de vírgula. Esse, de acordo com os especialistas, deveria ser entre vírgulas. Tá? Então nós temos duas formas de colocar esse de acordo com. Podemos colocar assim: de acordo com tal, tal, tal. Vamos supor, a população é má. Ou a gente pode, a população, de acordo com tá, é má. Tá? Tem essas duas formas. Colocar o sujeito, verbo e predicado depois do de acordo com, ou eu separo o sujeito aqui, coloco entre vírgulas o de acordo com e a pessoa, e termino com o verbo e o predicado aqui no final. Tá? tá certo. Pronto, fechou. É um sintoma de loucura que infelizmente está presente na vida de muitas pessoas. Tá, então nós vamos evitar usar infelizmente, felizmente, vou falar ainda bem, vou falar, sei lá, graças a Deus. Esses tipos de expressões fazem com que teu texto fique muito subjetivo. Tá? Então evita utilizar essas expressões. Felizmente, felizmente, ainda bem. Ah, ainda bem que a sociedade não sei o quê. Não. Felizmente, felizmente, ainda bem, graças a Deus. Evitar. Tá? A loucura, infelizmente, está presente na vida de muitas pessoas. Um dos principais tipos de fanatismo é o por times no meio esportivo. Dessa forma, não ficou bacana. Ficou muito vago essa apresentação. Um dos principais tipos de fanatismo é por times no meio esportivo. Acabou. Não ficou legal. Seria mais produtivo, creio eu, se tu começasse desde aqui, começando a falar desse fanatismo pelo meio esportivo. Por exemplo, dando exemplos que, o fanatismo é muito comum no meio esportivo. Ou fazendo uma afirmação tipo dessa forma. O fanatismo é um ponto muito comum no meio esportivo. Haja vista que diversos torcedores é, de times opostos costumam é, entrar em brigas e discussões sobre qual é o melhor. Enfim, ponto, acabou. E aí depois tu vem apresentando. Esse fanatismo
prejudica toda a sociedade, não sei o que, tal. E tu vai discutindo. Eu acho que ficaria bem melhor do que tu falar sobre o fanatismo em si. Começar falando logo do fanatismo pelo time, pelo meio, o fanatismo no meio esportivo. Acho que ficaria bem mais produtivo. E aqui, toda vez que a gente colocar esses conectivos em intraparágrafos, você tem que colocar uma vírgula depois. Por exemplo, dessa forma, vírgula. Desse modo, vírgula. Assim, vírgula. Portanto, vírgula. Então, todas as vezes nós vamos colocar uma vírgula depois. Então, aqui no teu caso, teria uma vírgula depois dessa forma. Ressaltam-se dois fatores contribuintes para a persistência dessa problemática. Perfeito. Só esse F, letra maiúscula, não sei porquê. Não coloca. Letra minúscula, sempre. Letra minúscula. E aqui tu colocaria um A. A falta de conhecimento e a fragilidade emocional. Tá? Então, no finalzinho, quando tu for colocar a apresentação dos argumentos, você vai escrever dessa forma aqui. Dessa forma, em todas as tuas redações. Dessa forma, ressaltam-se dois fatores contribuintes para a permanência dessa problemática. Dois pontos. A causa 1 e a causa 2. Esse A aqui na frente vai ter ou é o A ou é o. Se onde tu for colocar a causa for no masculino, tu não vai colocar A, tu vai colocar o. E se for no feminino, vai deixar o A mesmo. Se eu falar os maus hábitos, enfim, pode ser A, pode ser as também, pode ser os, mas sempre vai ter esse artigo aqui na frente. As, os. Tudo vai depender do que tu escrever aqui nessa causa. Se eu falar amar a negligência governamental. Negligência governamental é uma expressão no feminino, então é A. Se eu falo, por exemplo, digamos, maus hábitos. Maus, então seriam os maus hábitos. Enfim, tu vai ter que identificar qual o melhor artigo para colocar aqui, a depender do que tu vai escrever nesse lugar da causa. Então aqui já cai. Nós já conseguimos identificar erros de vírgula, erro na falta de apresentação, erro na falta de apresentação de artigos, falta de conhecimento e fragilidade emocional, tá? Então aqui, falta de conhecimento. Nesse sentido, salienta-se a falta, olha, esse F maiúsculo não sei por que tu colocou aqui, ó, aqui tu colocou minúsculo, aqui tu colocou maiúscula. Então, troca de letra minúscula por maiúscula. Tá. Ressalta-se a falta de conhecimento como... Não coloca esse A aqui. Segue direto. Como impulsionadora do fanatismo por times no meio esportivo. Então, vou montar aqui teu tópico, olha o tópico casal. Casal do D1. Nesse sentido, salienta-se assim. Salienta-se a causa 1
Aqui é a mesma coisa. Pode ser as, pode ser o, pode ser os. Como? Como proporcionadora. Aí pode ser proporcionador, pode ser proporcionadora, pode ser proporcionadores. O problema. Ou seja, eu não vou colocar um A antes desse proporcionador aqui, não. Nem um A, nem o, não. Só aqui e aqui no finalzinho. Tá. Proporcionadora do fanatismo por times no meio esportivo. Essa lógica é comprovada pelo G1, Jornal de Informação, esse jornal de novo, letra maiúscula, que deveria ser minúscula, Jornal de Informação, que realizou uma entrevista com fanáticos, faltou um acento agudo aqui, fanáticos por um time de futebol. Eles relataram que não sabiam dos sintomas do fanatismo e nem as consequências, e afirmam que, se soubessem, teriam buscado ajuda profissional. Essa entrevista mostra que os indivíduos entrevistados. Essa entrevista mostra que os indivíduos entrevistados. Se foi uma entrevista, com toda certeza foram entrevistados. Não ficou legal, isso ficou redundante. Tá? Essa entrevista mostra que os indivíduos. Esse entrevistado tira daqui. Que os indivíduos, se soubessem. Mostra que se os indivíduos soubessem de fato que é o fanatismo e suas consequências, eles teriam ido em busca de ajuda médica e evitado o problema. Não, ficou legal. Isso aqui tu ficou repetindo a mesma coisa. O que eles falaram na entrevista, tu repetiu aqui como explicação. Não ficou muito legal. Tá, falta de conhecimento como proporcionadora do fanatismo para os times no meio esportivo. Uma entrevista, possível. Uma entrevista que não sabiam se tomam. E as consequências afirmam que, se soubesse, teria buscado ajuda profissional. Jornal de Informação, que realizou uma entrevista com fanáticos por um time de futebol. É. Vou mudar essa tua apresentação do repertório. Tu ficou enrolando muito. Eu acho que tu demorou muito para falar a informação que era necessária. Por exemplo, poderia falar algo do tipo: de acordo com o portal G1. Não precisa falar que é um jornal de informação, não, nada disso. Que ele é bem conhecido. De acordo com o portal G1, ou melhor, em uma entrevista feita pelo portal G1, indivíduos fanáticos por times não sabiam das consequências relacionadas
a esse vício. Acabou. Já reduzi 2 períodos teus aqui. Esse aqui, olha, porque eu resumi tudo isso aqui. Essa lógica é comprovada pelo G1, um jornal de informação, que realizou uma entrevista com fanáticos por um time de futebol. Eles relataram que não sabiam dos sintomas do fanatismo nem as consequências, e afirmam que se soubessem, teriam buscado ajuda profissional. Então, resumi: 1, 2, 3, 4, 5 linhas nisso aqui. Eu acho que se a gente fosse escrever no papel, 1,5 linha ou 2 linhas no máximo, isso aqui daria. Tá? Então tem que ser o mais sucinto possível. Seja sucinta, seja breve, seja rápida, quando tu for apresentar teu repertório. Não necessariamente tu é obrigado a seguir aquele modelo que eu te dei. Por exemplo, eu sei que tu pegou essa parte inicial, essa lógica comprovada, tal, lá do modelo. Mas tu não é obrigado a seguir aquele modelo à risca. Eu posso mudar isso aqui um pouquinho, colocar em uma entrevista, porque eu sei que depois tu quer falar aqui, ó, que realizou uma entrevista com não sei quem, tal, tal. Basta simplesmente dizer, é uma entrevista feita pelo Portal G1. Acabou. Já reduzi bastante meu espaço aqui. E aí eu não preciso falar, é uma entrevista feita pelo Portal G1 a fanáticos por times, não sei o que, tal, tal. Só basta falar isso aqui. É uma entrevista feita pelo Portal G1, indivíduos fanáticos por times não sabiam das consequências relacionadas a esse vício. Pronto, acabou. E aí depois eu venho argumentando. Diante desse cenário, é evidente que diversos cidadãos opa, vítimas desse diante desse cenário, não, vou trocar. Diante disso, é evidente que diversos cidadãos vítimas desse fanatismo desconhecem, e aí eu já venho falando do meu argumento, que é a falta de conhecimento. Desconhecem lá, porque não sabia os sintomas, nem as coisas que eu vi, que se soubesse ser buscado ainda profissionais. Desconhecem os riscos dessa obsessão. Eita, me esqueci como se escreve obsessão. Obsessão. Só com esse aqui. Obsessão. Os riscos da obsessão. É evidente que diversos cidadãos vítimas desse fanatismo desconhecem os riscos da obsessão por times. E aí eu posso até colocar uma consequência. O que pode acarretar na dependência. Na dependência. Na dependência psicológica ou na dependência em buscar tais conteúdos, prejudicando assim a vida pessoal, dessas pessoas. Opa, não, dessas pessoas não. Dessa parcela da população. Pronto, acabou. Coloquei o repertório. Depois vim fazendo a minha argumentação. Diante disso, é evidente que diversos cidadãos vítimas desse fanatismo desconhecem o risco da obsessão por times. Que foi o argumento que eu apresentei no meu tópico frasal. Depois vim apresentando uma consequência. O que pode acontecer caso esse desconhecimento ocorra? O que pode acarretar na dependência de buscar tais conteúdos, prejudicando assim a vida pessoal dessa parcela da. Acarretar. Não. Tá prejudicando assim a vida pessoal dessa parcela da população. Pronto. Acabou. E aí vem finalizando o parágrafo. Dessa forma,
E aí termino, concluo meu parágrafo. É isso. Deu para entender mais ou menos? Eu só sei que eu escrevendo. Em 5 minutos, Matheus. Ou menos tu fez. Eu passei 2 horas, meu Deus, tentando fazer um negócio desse. Tu tem que ser o mais sucinta possível, sabe? Quando tu não sabe o que botar no parágrafo de desenvolvimento, tu só reafirma o teu argumento, que aqui basicamente eu reafirmei meu argumento lá do tópico casal. E depois vim colocando uma consequência. Tu pode dar um exemplo também quando tu não tiver ideia. Aí não sei mais o que eu posso colocar no meu parágrafo de desenvolvimento. Aí não sei mais o que eu posso botar. Então pode dar um exemplo ou coloca uma consequência. Ou também a consequência da consequência. No meu caso, eu coloquei a consequência e coloquei a consequência da consequência. Porque, ó, aqui eu coloquei o que pode acarretar na dependência em buscar tais conteúdos. Isso aqui foi a consequência. Isso aqui foi a consequência da consequência, prejudicando assim a vida pessoal dessa parcela da população. Então não disse simplesmente que vai ajudar na dependência em buscar esses conteúdos, mas que isso pode também prejudicar a própria vida pessoal dessas pessoas, tanto na familiar quanto na vida do trabalho, algo assim. Eu poderia até acrescentar isso, a vida pessoal dessa parcela da população. Aí eu coloquei a consequência. Coloquei a consequência da consequência. Pronto. Eu acho que aqui no teu parágrafo tu repetiu. Tu ficou repetindo a mesma coisa. Tu disse uma coisa aqui no repertório e disse a mesma coisa quando tu veio argumentar. Não que é errado tu repetir, mas tu repetiu literalmente a mesma coisa e com as mesmas palavras, falando: essa entrevista mostra que os indivíduos entrevistados, isso aqui ficou meio redundante, que se soubesse de fato o que é fanatismo e suas consequências, mas tu já falou isso aqui, se soubesse dos sintomas e suas consequências, eles teriam ido buscar ajuda médica, teriam buscado ajuda profissional. Falou a mesma coisa, sabe? Evitando problemas psicológicos. Deu uma breve consequência aqui. Eita. Quantas linhas deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. E não saiu tão produtivo, não. Ademais, salienta-se, opa, salienta-se não, já disse um salienta-se aqui. Preste atenção nisso. Ó, aqui eu coloco, ressaltam-se. Eita, isso aqui é um N. É um M aqui. Ressaltam-se. Salienta-se. Aqui eu posso colocar afirma-se, destaca-se, tá? Então nunca repete. Então, ao invés de colocar salienta-se, afirma-se, destaca-se, menciona-se, é válido mencionar, é válido salientar, pode até trocar. É importante destacar. Enfim, ademais, salienta-se a fragilidade emocional como causadora do fanatismo por times no meio esportivo. Fragilidade, olha o F aqui de novo. Letra maiúscula. Não deveria. Deveria ser minúsculo, assim como tu colocou aqui na fragilidade emocional. Emocional como causadora do fanatismo por times no meio esportivo. Isso é comprovado, não. Isso é comprovado, acento agudo, então falta de acento. Na linha 19. Que a pessoa se. Tá, isso é comprovado por um estudo que foi realizado por psicólogos que afirmam. Não precisa de tudo isso. Olha, inclusive, tu repetiu 3 vezes o que no mesmo período. Isso é comprovado por um estudo que foi realizado por psicólogos que afirmam que a pessoa se torna não sei o que, absurdita para não lidar com a sua fragilidade, não sei o que, afirma que, de novo. Então ficou um negócio bem chatinho. Seja sucinta mais uma vez, seja direta. Tá, então bora lá pro D2. D2. Como eu poderia fazer esse D2?
Lá em cima eu coloquei o de acordo com. Não. Coloquei em uma entrevista feita pelo Portal de On. Mas o que eu poderia colocar? O segundo ou por um estudo que foi realizado por psicólogos que afirmam que a pessoa se... Segundo estudos psicológicos, pronto, segundo estudos psicológicos, quando eu coloquei isso aqui, resumi, isso é comprovado por um estudo que foi realizado por psicólogos. Literalmente uma linha e um pouquinho, um pouquinhozinho. Resumi tudo isso aqui, então já sobrou espaço para colocar a coisa mais importante. Ainda faltou uma seta aguda aqui, psicólogos, e no O e o pontinho aqui no I, que afirmam que, aí, segundo estudos psicológicos, a pessoa o que é isso aqui? Encerra. O que tá escrito aqui, Yara? Encerra. Encerra. Mas tu fechou aqui, ó. Fez um tracinho aqui embaixo. Pareceu um A. Ó. Foi. Então, o certo deveria fazer um traço em cima e continuar, porque aqui eu não ia conseguir identificar o que escreveu. Mas encerra. A pessoa encerra. A pessoa, no caso, encerra A pessoa se encerra. Tá escrito. com convicções. O certo aqui, no caso, seria o SE para o lado direito. Convicções. Aqui teria um tio. Convicções absolutistas para não lidar com sua fragilidade. Enfim, aí seguiria lá. Idade. Tá, Yara, eu acho que a gente já conversou sobre deixar cada coisa em um período, né, no desenvolvimento. A gente vai fazer no desenvolvimento 4 períodos, tá? Vamos ter isso claro na nossa mente. Primeiro período, período de tópico frasal. Tu te lembra disso? Sim, lembro. Então bora lá. Primeiro período, qual é o período do desenvolvimento? Tópico frasal. Segundo período? Apresentação do repertório. Exato. Terceiro? E depois a argumentação. E por fim? Alguma consequência ou consequência da consequência. Exatamente. A conclusão do parágrafo. Eu fechar fazendo retomar o meu tópico frasal, colocando alguma consequência, enfim, concluir meu parágrafo. Tá? Então, aqui no teu caso, tu foi seguindo direto, ó. Colocou teu repertório, que ficou muito longo, isso é comprovado por um estudo que foi realizado por psicólogos que afirmam que as pessoas que a pessoa se encerra em convicções absolutistas para não lidar com sua fragilidade. Aí, vírgula, de novo. A pesquisa afirma, deveria ter sido um ponto aqui, para te não seguir direto. E esse repertório ficou muito extenso, muito extenso. Umas 3 linhas. A pesquisa afirma que o indivíduo fanático, acento agudo, usa o fanatismo como um escudo de proteção à sua fragilidade. Isso aqui não existe, tá? Esse A só isolado não existe. Existe o A, artigo, existe o A de existir, existe também o A craseado. Mas o A com acento agudo, assim normal, isolado, não existe. A não ser que seja uma palavra que tenha um acento agudo no A. A sua fragilidade. E tu não argumentou sobre esse ponto. Fragilidade emocional. Ressaltando-se a fragilidade emocional como causadora do fanatismo. Como assim fragilidade emocional? Seguição do indivíduo fanático
como escudo de proteção à sua fragilidade. Me fala um pouquinho sobre o que tu queria falar quando tu falava de fragilidade emocional como culpada da história. Por que tu apontou a fragilidade emocional? Porque quando eu estava pesquisando, só um segundo, peraí. Que assim, o indivíduo fanático, ele se apega àquela obsessão devido a uma fragilidade emocional que ele tem. Aí ele se apega àquilo como uma forma de proteção, para ele meio que esquecer aquela coisa, entendeu? Os Era problemas isso da que eu vida, queria digamos falar. assim. Isso. Problemas familiares, no trabalho, algo assim, é? É uma questão interna da pessoa mesmo também é válido. Tá certo. Então aqui tu deveria discutir um pouco mais sobre isso, sabe? Então, por exemplo, vou refazer esse parágrafo. Aqui eu fiz o D1, mais ou menos como tu poderia montar a parte da argumentação. Vou tentar montar agora o D2. Segundo estudos psicológicos, a pessoa encerra-se em convicções absolutistas para não lidar, absolutistas, com sua fragilidade. Ponto. Diante. Eu acho que já deu para perceber que eu sempre coloco um conectivo intraparágrafo para ligar o repertório com o argumento. Ó, aqui eu coloquei o diante disso e agora eu vou colocar. Não vou colocar o diante. Vou colocar o nesse. Nesse. Não, nessa perspectiva, observa-se que os cidadãos, os cidadãos não, pode-se destacar que os cidadãos buscam, cidadãos não, que muitos cidadãos buscam não, melhor, ficam obcecados por times por não conseguir lidar por conta da sua fragilidade, não. Não, vou deixar assim. Por não conseguir lidar com os problemas pessoais. E por isso busca essa forma de entretenimento para evitar pensar nos impasses vivenciados na vida pessoal. Na vida. Eu já coloquei pessoais ali. Acabou. Falei. Dei um exemplozinho. E aí eu posso até colocar uma consequência aqui para fechar. Dessa forma, não, já coloquei aqui. Já colocou dessa maneira lá na introdução, então vou colocar aqui desse modo. Desse modo, com a persistência desse cenário
é mais visível desse cenário, será mais visível o aumento no número de pessoas. De pessoas, já coloquei pessoas, coloquei pessoais. De cidadãos, já coloquei cidadãos, cidadão já. Indivíduos. Indivíduos. Será mais visível o aumento no número de indivíduos viciados por esses conteúdos, expondo-os assim a outros vício, não coloquei. Outros vícios, como o do consumo de bebidas alcoólicas. Pronto, fechou. O que eu fiz aqui? Coloquei o repertório. Vou até colocar isso no comentário. Isso aqui foi o repertório. Coloquei um conectivo intraparágrafo. Eita. Aqui fiz uma argumentação. Argumentei, dei um exemplo. Pode-se destacar que muitos cidadãos ficam obcecados por times por não conseguirem lidar com os problemas pessoais. Essa que foi minha argumentação. Esse foi meu argumento. E por isso, e aqui veio uma explicação desse argumento, vem aprofundando. E por isso, busca essa forma de entretenimento para evitar pensar nos impasses vivenciados na vida. Fazendo uma breve explicação. Que me dando a consequência. Desse modo, com a persistência desse cenário, será mais visível o aumento no número de indivíduos viciados por esses conteúdos. Essa aqui é a consequência. Expondo-os assim a outros vícios. Essa aqui é a consequência da consequência. É que eu terminei até dando um exemplo de que tipo de vício é esse. Sabe? Não tem uma ordem certa, o modelo super correto. Eu fui escrevendo, mas eu fui escrevendo de uma forma organizada. Eu coloquei meu argumento, eu expliquei sobre ele, eu coloquei aqui até o por isso, para explicar esse meu argumento. Coloquei uma consequenciazinha, coloquei uma consequência da consequência, até exemplifiquei essa consequência da consequência, dizendo que tipo de vício seria esse. Coloquei meu repertório aqui de maneira sucinta, rápida e breve, não me prolonguei nele. Tá? Então, quando tu fores colocar teu repertório, seja breve, seja sucinta. E é isso. Deixa eu ver. Pode falar. Então não tem a necessidade de apresentar o meu problema? Oi? De apresentar o problema, fragilidade emocional, no D2. Mas eu falei da fragilidade emocional. Aqui no ponto que eu. Isso seria no tópico frasal. Começaria lá o teu tópico frasal. Ademais, ressalta-se, ou salienta-se, sei lá, como colocou, destaca-se. Não, eu coloquei destaca. Menciona-se a fragilidade emocional. Fragilidade emocional como causadora. Vou até colocar o desse fanatismo. Pronto. Por quê? Depois, quando eu venho falando aqui de que as pessoas são obcecadas por não conseguirem lidar com os problemas pessoais, eu estou falando dessa fragilidade emocional. Eu não vou escrever literalmente igualzinho fragilidade emocional, porque senão ficaria repetitivo e perderia a quarta competência. Então, eu vou escrever de uma outra forma.
colocando, por exemplo, que as pessoas não conseguem lidar com os problemas pessoais e por isso vão buscar outra forma de entretenimento. E isso é ser frágil, digamos, de maneira emocional, tá? Entendi. Tu conseguiu entender o que eu fiz aqui, mais ou menos? Porque eu fui Sim, achei que escrevendo, escrevendo. ficou bem produtivo não falar de novo sobre a fragilidade emocional. Tá certo. Então aqui, Yara, aqui na terceira tu vai perder pontuação, porque o teu projeto de texto ficou desorganizado, a argumentação ficou fraca. É bom tu no desenvolvimento fazer uma explicação, dar uma consequência, dar um exemplo, né? Aqui em cima quando eu coloquei, não, foi aqui. Ah, e por isso faz isso aqui e tal, enfim, faz uma explicação, coloca a consequência da consequência, finaliza teu parágrafo, tenta fazer um desenvolvimento com com quatro períodos: o tópico, o repertório, argumentar e finalizar, ou colocando consequência, ou retomando o tópico frasal. Por exemplo, aqui eu coloquei a minha consequência junto com a minha argumentação. Eu não tinha mais ideia do que poderia colocar aqui. Coloquei logo a consequência. E aqui eu finalizaria retomando o tópico frasal. Por exemplo, dessa forma, é evidente. Ah, foi que tu colocou no teu tópico frasal. Ausência do saber. Ao invés de colocar a falta de conhecimento, a ausência do saber como culpado desse impasse. Acabou. Só para finalizar. Aqui também, repertórios não ficaram produtivos. Aqui os coesivos foram utilizados de forma correta, suficiente, mas tiveram repetições. É que eu vou colocar o que e o salienta-se. Tá, bora terminar aqui. Portanto, vê-se a persistência do fanatismo por times do meio esportivo. Então, ó, lembra sempre do que eu te falei que tem a vírgula, né? Então, vírgula. Desse modo, vírgula. Assim, vírgula. Portanto, vírgula. É, nesse sentido, vírgula. Diante dessa perspectiva, vírgula. Enfim, ademais, vírgula. Então sempre tem essa vírgula depois desses conectivos. Então, vírgula. É necessário que a mídia, não sei porque tu colocou mídia com letra maiúscula, é com letra minúscula, não sei porque está entre aspas também, porque não é o nome de um órgão específico, não precisa ficar entre aspas. Letra minúscula. Seria bom até se tu colocasse, por exemplo, que tipo de mídia seriam essas? Ah, as mídias televisivas. Ah, é necessário que as mídias televisivas, ou é necessário que as rádios comunitárias, enfim, especifica que tipo de mídia seria essa aqui. Necessário que a mídia, agente, suporte de informação capaz de transmitir mensagens, detalhamento, faça uma campanha mostrando o que é o fanatismo e suas consequências para a população ficar atenta e se precisar pedir ajuda médica. Tu deu ação. Faltou os meios e faltou também finalidade. Assim, esse poder se A tem mais um traço bem aqui. Vou até colocar isso aqui. Poder se A. Poder se A.
Esse aqui é o errado. Esse é o certo. Tem esse traço aqui. Tá, então na tua conclusão faltou a apresentação dos meios e da finalidade. Então aqui ficou com 120. Faltou a apresentação dos meios e da finalidade. Eu te passei modelo de conclusão? Passou. Tá. Vamos fazer uma conclusão pronta, tá? Essa vai ser a nossa alternativa, porque o Enem já é semana que vem. Então, eita. Não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Tá, bora fazer esse modelo aqui de conclusão. Nesse modelo de conclusão tem todos os 5 elementos, porque o meu objetivo é que tu tire 200 pontos nessa quinta competência aqui. Eu vou te perguntar se tu perder ponto em todas essas competências, mas na quinta tu não vai perder. Se tu perder, lascou-se. Não vou te perdoar. E por isso eu vou te dar esse modelo aqui. Modelo de conclusão. Usar em todas as tuas redações. Tu vai fazer o seguinte, ó. Vou só trocar aqui. Dessart é a mesma coisa que portanto. Dessart, nota-se que o Brasil enfrenta a situação do problema. O que é que o Brasil está enfrentando? O Brasil enfrenta a situação do fanatismo por times no meio esportivo. Ponto. Então, vírgula. O governo federal, a gente, por meio do ministério, depende da área. Ah, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, ou posso colocar aqui também, ao invés de colocar por meio de algum ministério, em parceria com as mídias, em parceria com as prefeituras municipais, em parceria com o governo do estado, em parceria com as escolas públicas, tá? Então posso colocar também parcerias aqui, ao invés de por meio de um ministério. Deve criar um projeto. Ação. Fechei a ação. E agora eu vou explicar como que vai funcionar esse projeto. Porque todas as propostas, se tu for pensar bem, vai ser um projeto. Então eu vou colocar projeto como sendo uma ação. E depois vou fazer essa explicação. Como que vai funcionar esse projeto? Por meio do envio de profissionais especializados em uma área específica para algum lugar específico. Por exemplo, por meio do envio de profissionais de segurança para as praças públicas. E aqui eu venho falando, por que vou enviar profissionais de segurança às praças públicas? Para os quais vão garantir a segurança das pessoas, os quais vão circular para evitar roubos e não sei o que. Enfim, o que, as pessoas vão fazer quando eu enviar essas pessoas para determinado lugar específico? E isso sempre vai acontecer na maioria das propostas. Se eu falar, por exemplo, que o problema do tema aqui é cárie. Vou enviar dentistas para as escolas, os quais vão explicar para os alunos qual a importância de escovar o dente, sabe? Ou, por exemplo, por meio do envio de profissionais especializados em psicologia ou na área psicológica para poderia dizer para na área psicológica para estádios de futebol. Para estádios de futebol, os quais irão alertar os riscos do fanatismo ou da obsessão por times no meio esportivo.
alertar as pessoas sobre esse risco e tudo mais, sabe? Então eu posso dizer que eu vou enviar determinadas pessoas a um lugar específico. O que, é que essas pessoas vão fazer? Aí eu vou fazer essa breve explicação, tá? E depois venho apresentando a finalidade. Para quê? Vou mudar aqui. Com o intuito de prevenir, ou de reduzir, ou de acabar, diminuir. Aí tu escolhe qual verbo melhor para te usar aqui. Com o intuito de prevenir, reduzir, diminuir o problema. O que é que vai ser diminuído? Aí aqui tá a finalidade, que tu não colocou nessa tua proposta. E aí tu vai finalizando a tua conclusão assim. Assim será possível diminuir, prevenir, evitar determinada coisa. E depois vamos fazer aquela breve analogia com a introdução que eu costumei falar nas aulas. Se eu comecei minha introdução com Constituição Federal, e garantirá o que é proposto pela Constituição Federal de 88. Ou se eu começo a minha introdução com uma notícia de que aconteceu uma briga em algum lugar, e evitar com que brigas, como que ocorreu na cidade tal, aconteçam, sabe? Então vou fazer uma breve analogia com a introdução. Deu para te entender mais ou menos o que eu quero na tua conclusão? Sim. Tá. Então eu quero que tu siga esse modelo, faça, treine nas tuas redações esse modelo, e é o seguinte. Deixa eu ver como é que tá a tua situação aqui na plataforma. Pelo menos agora tu não tem redação enviada. Eu quero que tu mande as tuas redações lá na plataforma. Deixa eu ver. Opa, deixa eu pegar um carregador. Yara, olha, é o seguinte. Lá na plataforma, eu vou liberar para ti esse crédito aqui. Eu já tinha expirado, então vou reabrir aqui para ti. Essa. Yara. 2. Três. Pronto, abri lá para ti 3 créditos de redação. Tu vai mandar 3 redações antes do Enem, né? Falta uma semana e 3 dias, eu acho, pro Enem. Então, nesse pouco tempo que falta, tu vai mandar as tuas redações até, no máximo, quarta-feira. Tá? Porque não tem como a gente corrigir. Tô mandando no sábado para entregar antes da prova. Não dá. Possível.
Então tu tem que mandar as tuas redações todas as 3 até no máximo quarta-feira. E eu quero que tu treine mais ou menos o que eu te expliquei hoje. Tenta fazer 4 períodos de desenvolvimento, tentando dividir em tópico frasal, repertório, depois argumentar, colocar uma consequência depois no final, dando exemplos, colocar às vezes consequência da consequência, que isso ajuda muito, principalmente quando tu tá sem ideia do que colocar, né? Que isso acontece muitas vezes, a gente fica sem ideia. Então pode colocar uma consequência da consequência, depois da consequência. Dar um exemplo também, que é uma coisa muito bacana, quando tu sabe colocar. Matheus, como eu poderia escrever um exemplo? Aqui, quando eu falo, por não conseguirem lidar com problemas pessoais. Isso aqui não é um argumento em si, é um exemplo de que maneira as pessoas estão tendo uma fragilidade emocional. A partir do momento que elas não sabem lidar com os problemas pessoais. Isso é um exemplo. Não é que eu estou dando um exemplo, dando, por exemplo, colocando exemplo disso foi uma situação vivenciada por uma mulher que viveu assim. Não estou falando disso. Mas estou dando um exemplo, basicamente, não, de maneira indireta, digamos assim. Por não conseguir lidar com os problemas pessoais. Isso aqui é um exemplo. Sabe? E aqui eu vim fazendo a minha explicação. Aqui realmente foi a minha argumentação. É mais ou menos assim. Opa, aqui de volta também. Tá? Então eu quero que nesse resto de tempo que falta, treina, estuda, tenta fazer desenvolvimento organizado assim, mais ou menos dessa forma, de 4 períodos. Esse aqui só tem o tópico pessoal. D2, tá? Como base D2. Tenta fazer uma conclusão mais ou menos dessa forma. Tenta pegar esse modelo, destrinchar esse modelo, porque aqui tem todos os 5 elementos, para te fechar essa quinta competência aqui. E deixa eu ver quanto tu tirou aqui. 2, 6, 8, 10, 18. Vai 1, 2, 3, 4, 5, 680. É isso, Yara. Tu tem alguma dúvida, alguma coisa que tu queiras falar Tenho comigo? não. Pois é. Yara, esse foi nosso último encontro. Pega esse tempo final que resta para ti. Treina ao máximo que tu conseguir. Para que a Vou. gente não se arrependa da lá na frente, que tu tira a melhor nota possível, né? Que tu consiga tirar pelo menos. Olha, se tu conseguir fechar essa quinta competência, aqui tu já tira 760. Se tu fizer uma conclusão assim, faz uma conclusão assim que tu já tira 760. Já aumenta 80 pontos aqui. Aí, essa parte aqui de cima já vai depender do teu desenvolvimento. Se tu tá organizando, se tu tá argumentando, colocando consequência, aí vai depender, essa segunda e terceira vai depender do teu desenvolvimento. E aqui, repetição. Evitar repetição e colocar conectivos corretos, já fecha aqui também na quarta. Não é tão complicado assim como a gente pensa, tá? É isso. Deixa eu te mandar aqui no WhatsApp. Não, melhor, vou fazer o seguinte, vou colocar essa foto aqui. Agora sim, para te saber de que redação tô falando. Pronto. Agora sim, Yara, é isso. Muito obrigado por esse ano, por tu ter me acompanhado aí, ter me aventurado até esse momento. E usa esse resto de tempo aí que falta pra te treinar, evoluir ao máximo que tu conseguir nessa semanazinha que falta. E é isso. Qualquer coisa, estou lá no meu WhatsApp. E
Qualquer dúvida também pode me mandar mensagem. Não hesite em mandar suas dúvidas. Pode deixar, eu que agradeço. É isso, Yara. Tchau. Até mais. Tchau.